pode participar com a gente se você quiser. Se não, pode continuar aí no site, na Rádio Graça e Paz, no aplicativo. Fique à vontade. O importante, eu creio, é você cultuar a Deus conosco. Eterno e maravilhoso Deus, bondoso Senhor da glória, aquele que nos justifica, aquele que nos perdoa, que nos instrui, que nos livra do sofrimento eterno. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso único, pessoal, universal Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Ti. Aleluias ao Senhor. Bendito, bendito, bendito és Tu em todo o universo. Aceita-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores do Senhor. Recebe-nos, recebe a cada um de nós como igreja, porque a igreja são pessoas. Pessoas compõem a igreja. A igreja é formada de pessoas. E nós todos aqui formamos a igreja que será arrebatada. Fala conosco nesta manhã. Livra-nos, Senhor. Afasta de nós toda mentira, todo engodo, todo engano, toda falcatrua. Nós somos fracos, reconhecemos e precisamos do Teu sustento nas nossas fraquezas. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço, que eu apresento por mim e por todos os meus irmãos e irmãs. No santíssimo nome daquele a quem aguardamos vir buscar a sua igreja, o Deus e Senhor, único e verdadeiro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje vamos falar, o título hoje é Pessoas sempre decepcionam. Pessoas sempre decepcionam. E eu quero é como se tivéssemos numa sequência daquilo que a gente falou ontem, né? A história conta que no momento do naufrágio do Titanic, só havia botes e coletes salva-vidas para a primeira e a segunda classe. Aqueles que pagaram mais caro por suas passagens tinham chance de salvação. Os demais
tinham que se salvar do jeito que conseguissem. O resultado, todo mundo sabe, né? Está na história. A maioria dos que estavam fora da primeira e segunda classe foram os que morreram. Então, por que você está falando isso? Estou falando isso porque poucas coisas são mais terríveis do que pessoas que se veem em perigo e ouvem que são impedidas de serem salvas, por qualquer que seja o motivo. E nesta sociedade que a gente vive, qualquer pessoa que tenha um mínimo de instrução bíblica, associa o nome do nosso Senhor Jesus Cristo a amor e a acolhimento. Essa palavra hoje está tão em moda, né? Só tomar esse golinho de café, você não vai ficar muito frio. Na verdade, isso tudo precisa ser muito bem explicado, né? Porque associar o nome do nosso Senhor a amor e acolhimento sem entender o restante da Bíblia é um grande engano dos nossos dias. E eu vou mostrar aqui, ontem eu já mostrei um pouquinho, hoje eu vou mostrar mais ainda. As pessoas são ensinadas que Deus é amor, né? Existem até denominações com este nome. Claro que é, não está errado. Isso mesmo, Luiz, está certo. E existe um ensinamento hoje que chama-se universalismo, que ensina que no final, no frigir dos ovos, Deus vai perdoar todo mundo. Deus não vai punir ninguém. E muita gente acaba acreditando nisso, porque é bom, é gostoso acreditar nisso, né? Só que não é isso que a Bíblia diz. Quando a gente abre a Bíblia, e eu quero convidar você para abrir, em Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26, a gente vai encontrar ali coisas completamente diferentes. Ninguém está dizendo aqui, eu não estou dizendo que Deus não é amor. Deus é. Mas Ele não é só amor. Ninguém pode afirmar que no final vai ser todo mundo perdoado. Isso não é verdade. Ou que Deus perdoa qualquer coisa por livre e espontânea vontade dele. Isso também não é verdade. Honestamente, a gente precisa entender que existem pessoas, e isso dito pelo próprio Senhor,
que não podem ser discípulos de Jesus. Então não receberão perdão. Não vão receber. Não é que já nasceram pré-determinados, não é nada disso. São pessoas que acham que são, acreditam que são. Frequentam igreja. A maioria frequenta. Vai nesta, naquela denominação. Mas, infelizmente, não são salvas. E a preocupação, irmão, irmã, é de fazer... Quem é que faz parte desse grupo? Eu não sei. Eu não sei. E a gente está aqui para trazer o alerta. Se você se vê nesse grupo, você tem que sair dele. Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A gente falou disso ontem. Existem pessoas que acham, né? Acham. Não, Deus é amor, né? Acham que são salvos, que são dirigidos por Jesus, não porque aconteceu isso. Olha, é a Bíblia que determina, não sou eu nem você. Este versículo 26, se você observar bem aí na sua Bíblia, ele tem desafios linguísticos. E é assim que a gente estuda a Bíblia, viu? Por exemplo, versículo 26, não tem a palavra amar. Amar não aparece no texto. Olha o que aparece no texto. Não odiar. Como é então que você chega na palavra amar? Por princípios que nos ajudam a entender a Bíblia. O primeiro princípio que nos ajuda a entender a palavra de Deus, e deixe eu dizer uma coisa para você. Se você não entende e não quer entender, dificilmente você é salvo. Se você não entende e quer entender, você está no caminho da salvação. Duro, né, falar isso, mas é isso. O primeiro princípio é que a Bíblia explica a Bíblia. Eu já falei, a Bíblia responde ela mesma. Numa passagem paralela, irmão, você vê, as pessoas acreditam nessas bobagens, né? Fazer o quê, Edjalma? Fazer o quê? Fazer o quê? O que nós vamos fazer? Pregar a palavra, mostrar a palavra. Então, numa passagem paralela que está em Mateus, capítulo 10, versículo 37, a gente lê o quê? A Bíblia explica a Bíblia, né? Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim,
não é digno de mim. Aqui Jesus está esclarecendo. Esclarece Lucas 14, 25, 26. E quem lê lá Lucas 14, 25, 26 é esclarecido em Mateus 10, 37. O que está dizendo? Que você deve provocar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa? Não. Está dizendo o seguinte, que quem ama mais as pessoas do que a Deus não é discípulo do Senhor. Porque odiar aqui de Mateus 14, ela pode ser interpretada como amar menos. Quem odeia, ama menos, neste contexto aqui. Então, o ensino central é que se alguém não amar menos as pessoas do que a Deus, não pode ser discípulo de Jesus. É a Bíblia. E Jesus é contundente, né? Às vezes eu brinco que Jesus é radical. Tem meio termo com Jesus. Jesus quer nos ensinar o quê? Que o nosso amor pleno deve estar voltado para Ele, porque Ele é a fonte de todo o amor. Ele é, na verdade, o próprio amor. Está lá em 1 João 4, 8. Se o meu amor está centrado em uma pessoa, por causa disso que as pessoas se decepcionam. Por causa disso que a gente vê um monte de gente decepcionada. Por causa disso que a gente vê uma porção de pessoas com problemas psíquicos. Porque são pessoas que creem, que depositam a sua confiança num outro ser humano. E quando você deposita a sua confiança num outro igual a você, semelhante a você, uma outra pessoa, você vai se decepcionar hoje, amanhã ou todo dia. Então o seu amor, é isso que está dizendo tanto Lucas quanto Mateus. Lucas 14, 25, 26 e Mateus 10, 37. Se o seu amor está centrado em uma pessoa, que pessoa? Esposa, pai, mãe, filhos, cunhado, patrão, pastor, irmão de igreja, sei lá quem. Porque se o seu amor está num semelhante, você está desenvolvendo uma dependência dessa pessoa. E o que é você ser dependente de outra pessoa? Aquela pessoa se torna o centro do seu universo. É isso que Jesus está falando. Quando você tem alguém que é o centro do seu mundo, e este alguém não é o Pai, você vai se decepcionar e você não pode ser discípulo do Senhor. Simples. É isso que não está dizendo que você tem que brigar com seu pai, com sua mãe. Não é nada disso. Tem que brigar com a esposa, com os filhos, porque está lá aquele que não... Não é isso. Está dizendo que quando você coloca a sua vida, a sua felicidade nas mãos de alguém, primeiro, você é infeliz.
porque esta pessoa vai te decepcionar. Mais dia menos dia, ou todos os dias. E mais infeliz ainda, você é por quê? Porque o centro do seu mundo não é o nosso Senhor. É um outro ser humano, comedor de arroz e feijão como você. E isto é prejudicial. Porque entenda, uma outra pessoa, em algum momento, ela vai te decepcionar. E quando você tem a outra pessoa como o centro, você está a um passo, se é que já não está idolatrando esta pessoa. É isto, irmãos e irmãs, que a Bíblia está falando em Lucas 14, 25, 26 e Mateus 10, 37. Não está dizendo que não é para você amar seu pai, sua mãe. Não é nada disso. Seu filho, claro que a gente ama o filho, o neto, não é? Mas nunca tanto quanto eu amo a Deus. Por quê? Porque a nossa relação de amor não pode estar baseada em alguém que vai nos decepcionar. E o único que não nos decepciona é o Pai. Aí as pessoas que têm este amor voltado, eu falei aqui semana passada, as pessoas quando são decepcionadas pelo homem, porque o homem sempre decepciona, o homem, no sentido de homem e mulher, elas acabam distribuindo o seu amor para outras coisas. Outras coisas. E você tem liberdade aí para pensar quais são essas outras coisas. Não, ao invés de concentrarem o seu amor em Deus, elas distribuem por outras coisas. Porque nenhum ser humano pode cumprir na nossa vida, nenhum ser humano tem capacidade, capacitação para cumprir na nossa vida o papel de Deus. Simplesmente por isso. E isto é fácil da gente entender. Você passou a amar seu filho quando? Quando você casou e teve uma mulher, e com essa mulher, ficou grávida. A mulher, quando engravidou, é que passou a amar o filho. Você passou a amar a sua mãe quando? Quando você nasceu, a reconheceu como mãe. Você passou a amar a sua esposa quando? Quando você a conheceu, gostou, tal, não é? E vai por aí afora. É sempre nessa condição. Agora, abre a Bíblia aí. 1 João capítulo 4, versículo 19. Vamos ler. 1 João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, capítulo 4, versículo 19. Cristo nos amou primeiro, antes de que a gente pudesse amar qualquer pessoa ou amá-lo. Antes de tudo, Cristo nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha
como as coisas vão se esclarecendo dentro da gente. Olha como a gente começa a entender a Bíblia com olhos diferentes, com olhos mais claros. A Bíblia começa a ficar mais límpida. Então não é porque você se converteu que as pessoas não aceitam a sua conversão, seu marido não aceita, seu filho não aceita. Mas aqui a Bíblia está dizendo aqui que eu tenho que amar. Não, está dizendo que você não vai deixar de amar o seu filho, sua esposa, seu vizinho, seu cunhado, seu pai, seu avô. Não é nada disso. Não vai deixar. Só que o amor verdadeiro é o amor de Deus, não é um amor de outra pessoa. É isso que a Bíblia diz aqui. Porque Deus, através de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, nos amou primeiro. E os outros amores aqui nossos, a gente amou depois que a gente conheceu. Ou depois que a gente reconheceu, né? Mas Cristo nos amou primeiro. Então, queridos irmãos, as pessoas sempre, indubitavelmente, vão nos decepcionar. Não existe na face da terra uma pessoa com quem você vá concordar a sua vida inteira, ou que vá concordar com você a vida inteira. A pessoa sempre vai te decepcionar, nem que não seja o concordar, mas uma decepção ou outra, ou muitas, sempre vão acontecer. Porque as pessoas amam mais o seu semelhante do que a Deus. E a primeira atitude que nos impede de sermos discípulos do nosso Senhor, né, é não ter a nossa fé centrada no próprio Jesus Cristo. É assim. Ontem, eu vejo tudo, eu já falei para vocês. Quer dizer, quase tudo. Tem coisa que eu já sei, eu não perco mais o meu tempo, sinceramente. Mas ontem eu estava vendo um jogo de futebol pelo YouTube. Estava assistindo. Porque eu gosto de futebol. Sempre gostei. Bom, enfim, já trabalhei com futebol e vamos lá. Eu estava vendo aquelas pessoas ali, é interessante. Mas a gente vê como o ser humano é fraco, como o ser humano é pequeno, como o ser humano é ignorante, né? Num jogo de futebol a gente vê isso facilmente. A gente vê que a fé das pessoas não está em Jesus. Parece uma coisa doida, né? Mas a fé de grande parte das pessoas está no time, no jogador do time, no treinador do time. Você pode dizer, não, está. Não está em Jesus. Essas pessoas que, eu não estou dizendo nada que o cristão não possa ter o seu time, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o nosso amor deve estar em Deus. Não estou dizendo que você não pode ter pessoas que são significativas ao seu redor. Eu tenho pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente respeita. Mas o meu amor está
no nosso Senhor, porque a gente precisa batalhar todos os dias. Não é uma coisa que você faz hoje, depois você não faz mais. Nós temos que batalhar todos os dias para sermos seguidores, para sermos discípulos do nosso Senhor. Por causa disso que eu falei, dessa história aqui do Titanic. Não precisa ser passageiro de primeira e segunda classe para ser salvo. Porque a história do Titanic conta que no momento da morte, só aqueles que pagaram mais é que tiveram possibilidade de se salvar. Não quer dizer que todos se salvaram. Mas aqueles que não pagaram não tiveram possibilidade, teriam que se virar por conta própria para se salvar. E a grande maioria que morreu porque estava na terceira classe. E nós aqui, neste grande Titanic que é a nossa vida, que classe você está? O pagar aqui não é pagar em dinheiro, não é nada disso. Não é dar o dízimo, dar a oferta, não é isso. O pagar aqui é ter este entendimento, ter esta compreensão. Isso é pagar. Que o amor, a confiança, a fé tem que estar no eterno, no grande eu sou. Não em pessoas, em remédios. É claro, todo mundo toma remédio, todo mundo precisa de outra pessoa, é óbvio. Mas crer, acreditar, cegamente só no Senhor. Para que a gente possa ser discípulo dele, para que a gente possa segui-lo. E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você refletisse um pouco naquilo que eu falei ontem, naquilo que eu estou complementando hoje, porque a gente observa, né, que as pessoas estão mais focadas naquilo que está ao redor delas, do que naquele que me ama perfeitamente e que deu a sua vida por mim. É nisso que nós precisamos estar focados. Que quando a gente tem esta verdade na frente dos nossos olhos, a gente se torna mais exigente. Com quem a gente ama. E a gente não pode esperar de outro semelhante que esta pessoa possa me dar aquilo que Cristo pode. Porque o que Cristo pode me dar, só Ele pode, que é o amor verdadeiro. É o amor que eu só vou encontrar no amor de Deus. Então, que você possa ter clareza de entendimento sobre isso e que a santíssima graça do Senhor ilumine o seu coração e a sua mente. Senhor nosso Pai, nosso Senhor, 2 dias seguidos nós falamos em ser discípulos de Jesus. Existem algumas exigências para sermos discípulos do Senhor.
Por causa disso que o Senhor, em outro lugar da Bíblia, diz assim: muitos são chamados. Muitos são chamados. Mas que nós não sejamos só chamados, mas que sejamos escolhidos também. Por isso que a gente tem falado desse assunto, em ser discípulo, em não colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, do que outra pessoa venha a fazer ou possa fazer por mim, mas colocar a minha felicidade, a minha alegria, a minha paz, a minha esperança nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Senhor, abre a nossa mente a respeito deste assunto. Abençoa o final de semana dos meus irmãos e irmãs, de todos nós. E se for da tua santíssima vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para adorar o Senhor. Esta é a oração que eu apresento no nome do Cristo Jesus.